Não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor. A frase, sussurrada como uma oração desesperada, mal podia ser ouvida em meio ao zumbido dos equipamentos médicos e ao cheiro asséptico de desinfetante que pairava no ar. Helena apertou a pequena mão de seu filho, Lucas, deitado na cama do hospital, pálido e frágil. Aquele versículo era tudo o que lhe restava, um escudo de fé contra a sentença fria e cortante que acabara de receber. A porta do consultório do Dr. Ricardo Alencar ainda parecia vibrar com a força com que ele a fechara em sua mente. 6 meses, dona Helena, no máximo. A voz dele, desprovida de qualquer calor, ecoava em seus ouvidos. Seja realista. Não venda falsas esperanças ao garoto. A medicina tem limites, e nós chegamos ao nosso. Ele a havia olhado de cima a baixo, um olhar que media seu vestido simples, suas mãos calejadas de trabalho e seu rosto marcado pela preocupação, e a descartou como uma simplória incapaz de compreender a complexidade de um diagnóstico. Para ele, ela era apenas mais uma mãe histérica, apegada a uma fé inútil diante da inevitabilidade da ciência. Ele era o deus daquele hospital, um titã da oncologia pediátrica, cujo nome era sinônimo de milagres modernos. Mas para o caso de Lucas, seu veredito foi final, um decreto de morte assinado com a arrogância de quem nunca conheceu a dúvida. Ele não ofereceu conforto, apenas estatísticas. Não ofereceu uma mão, apenas um prazo de validade para a vida de seu filho. Helena sentiu a humilhação queimar em seu peito, uma brasa viva sob o gelo do desespero. Não era apenas a notícia, era a forma como ela foi entregue. A total anulação de sua esperança, de sua dignidade. Dr. Ricardo a tratou como um obstáculo, uma inconveniência emocional em sua rotina perfeitamente calculada. Enquanto ele se afastava pelo corredor, com sua equipe de residentes seguindo-o como discípulos, Helena permaneceu ali, invisível, segurando os exames que mais pareciam uma certidão de óbito. Naquele momento, ela não era uma mãe lutando pela vida de seu filho. Era apenas um número, uma falha no sistema perfeito do renomado doutor. O relógio começou a correr. Cada tic-tac, um grão de areia caindo na ampulheta da vida de Lucas. Os dias que se seguiram se transformaram em um borrão de quimioterapia agressiva e seus efeitos devastadores. Lucas, que antes era um menino cheio de vida, agora mal tinha forças para sorrir. Cada sessão de tratamento parecia roubar um pouco mais de sua essência, e a promessa de cura soava cada vez mais vazia. Doutor Ricardo fazia suas visitas diárias, sempre com a mesma expressão impassível, analisando os gráficos, ditando ordens às enfermeiras e ignorando os olhos suplicantes de Helena. Para ele, o tratamento era apenas um protocolo a ser seguido, uma formalidade antes do fim inevitável. As ameaças se escalonavam. Primeiro, uma infecção oportunista que quase levou Lucas. Depois, a notícia de que o tumor não estava respondendo, que havia crescido. Cada novo revés era uma pá de terra jogada sobre o pequeno caixão que o mundo parecia estar construindo para seu filho. O cheiro de ervas secas e papel antigo se sobrepôs ao de desinfetante. Helena mergulhou naqueles diários, decifrando as anotações sobre plantas, raízes e flores. Eram décadas de sabedoria popular, de conhecimento passado de geração em geração, um tesouro de etnobotânica que nenhuma universidade poderia ensinar. Helena passava as noites em claro, na poltrona desconfortável ao lado da cama de Lucas, lendo sua Bíblia surrada, o único livro que seu pai, um homem simples do campo, lhe deixara. As palavras dos Salmos eram seu único refúgio.
E foi em uma dessas noites de vigília, com a luz fraca do corredor invadindo o quarto, que uma memória antiga aflorou em sua mente. Uma lembrança de sua avó, uma curandeira cujas mãos pareciam carregar o poder da própria terra. Ela se lembrou dos cheiros, das ervas secando no varal, dos chás amargos que curavam febres e das pastas verdes que fechavam feridas. Sua avó sempre dizia: Deus deixou a cura na natureza, minha filha. A gente só precisa saber onde procurar. Com uma urgência renovada, Helena ligou para sua tia, que ainda vivia na antiga casa da família. Ela pediu que lhe enviassem o velho baú de sua avó, um arcaz de madeira escura cheio de cadernos com anotações feitas em uma caligrafia caprichada. Quando o baú chegou, dias depois, era como se um portal para outro mundo tivesse se aberto no quarto estéril do hospital. Ela encontrou receitas para tudo, de gripes a dores de estômago, mas continuou procurando, guiada por uma intuição que ela não sabia explicar. Ela buscava algo para fortalecer a vida, como sua avó costumava dizer. E então, ela encontrou uma combinação complexa de 3 plantas raras, descritas em detalhes minuciosos. Uma delas, sua avó alertava, era poderosa, mas precisava ser colhida em um momento específico, sob a lua certa, para que suas propriedades curativas se manifestassem e as tóxicas se anulassem. O caderno descrevia um chá que limpava o corpo de dentro para fora e expulsava o que não pertencia à vida. Com o coração batendo forte, Helena ousou apresentar sua descoberta a Dr. Ricardo. Ela o esperou no corredor, segurando o caderno velho como se fosse um artefato sagrado. Doutor, por favor, só um minuto. Eu acho que encontrei algo que pode ajudar o Lucas. É da minha avó, ela... Ele nem a deixou terminar. Lançou um olhar de puro desdém para o caderno empoeirado. Dona Helena, já não tivemos essa conversa? A senhora acha mesmo que vai curar um câncer terminal com chá de mato? Guarde suas crendices para si mesma e não me faça perder meu tempo. Meu trabalho é baseado em ciência, em ensaios clínicos, não em folclore. Ele se virou e se afastou, deixando-a paralisada pela humilhação, mais uma vez. Aquele homem, com todo o seu conhecimento, era cego. Cego pela arrogância, incapaz de ver além dos limites de seus próprios livros. Foi então que o impensável aconteceu. Uma crise que nenhum diploma ou equipamento de ponta poderia prever. Começou de forma sutil. Um paciente com febre alta. Outro com uma erupção cutânea estranha. Em 48 horas, o hospital estava em pandemônio. Uma superbactéria, resistente a todos os antibióticos conhecidos, varria as alas. Pacientes já debilitados, como os da oncologia, eram os mais vulneráveis. O hospital foi colocado em quarentena. O pânico se instalou. Médicos e enfermeiros, vestidos como astronautas em trajes de proteção, corriam de um lado para o outro, impotentes. A criação perfeita da medicina moderna, um ambiente estéril, havia se tornado um criadouro para um monstro que ela mesma não conseguia derrotar. E o epicentro da crise era a ala pediátrica, a filha do maior benfeitor do hospital. Uma menina de 12 anos, que se recuperava de uma cirurgia, foi uma das primeiras a apresentar os sintomas mais graves. Dr. Ricardo Alencar estava em desespero. O posse, homem que controlava a vida e a morte com a ponta de um bisturi e a precisão de um laser, agora assistia, de mãos atadas, enquanto seus pacientes se deterioravam. Seu conhecimento, sua reputação, seu mundo perfeitamente ordenado, tudo estava desmoronando. Ele tentou todos os coquetéis de antibióticos,
todas as terapias experimentais. Nada funcionava. A morte caminhava pelos corredores de seu hospital. E ele, o grande Dr. Ricardo, era apenas mais um espectador aterrorizado. No meio do caos, Lucas também adoeceu. A febre disparou e as manchas roxas, sintoma da infecção bacteriana, começaram a aparecer em sua pele frágil. Helena sabia que ele não resistiria. A quimioterapia havia destruído seu sistema imunológico. Era o fim. Mas ao olhar para o rosto febril de seu filho, o versículo voltou a ela, não como um sussurro, mas como um grito de guerra. Não morrerei, mas viverei. Ela olhou para o caderno de sua avó, aberto na página daquela receita antiga. Era uma loucura, uma aposta impossível. Mas o que ela tinha a perder? A ciência já havia condenado seu filho. O que vocês fariam no lugar dela? Deixem aqui nos comentários a sua opinião, porque a decisão que ela tomou mudaria tudo. Com as mãos trêmulas, mas o coração firme, ela pegou as ervas que havia pedido para sua tia lhe enviar, as mesmas que sua avó descrevera. Escondida no banheiro do quarto, ela preparou o chá, seguindo as instruções à risca, como se a vida de sua avó estivesse guiando suas mãos. O aroma que subiu da infusão era terroso, forte, antigo. Era o cheiro da esperança. Ela voltou para o leito de Lucas e, com uma pequena colher, começou a dar o líquido escuro para o filho, gota a gota. Horas se passaram. Nada. O desespero começou a corroer sua fé. Talvez Ricardo estivesse certo. Talvez ela fosse apenas uma tola. Mas então, algo aconteceu. A febre de Lucas, que estava em 40 graus, começou a ceder. Lentamente, mas de forma constante. As manchas em sua pele pareceram clarear. Ao amanhecer, quando uma enfermeira entrou para checar os sinais vitais, ela parou, incrédula. A febre havia desaparecido completamente. Lucas dormia um sono tranquilo pela primeira vez em semanas. A enfermeira, assustada com a melhora inexplicável, chamou o chefe da ala. A notícia correu como fogo em palha e chegou aos ouvidos de Dr. Ricardo Alencar. Ele invadiu o quarto. O rosto, uma máscara de descrença e exaustão. Viu Lucas, viu os monitores, viu os gráficos que desafiavam toda a lógica médica. O que aconteceu aqui? Ele perguntou, a voz rouca. Helena, sentada calmamente ao lado da cama, apenas apontou para o caderno de sua avó sobre a mesinha. Ricardo pegou o caderno. Suas mãos, as mãos firmes de um cirurgião, tremiam. Ele folheou as páginas, vendo os desenhos botânicos, as anotações em uma língua que ele mal compreendia, a língua da terra, da experiência. Ele olhou para Helena e pela primeira vez não viu uma simplória, mas uma guardiã de um conhecimento que seu mundo arrogante havia esquecido. Seu olhar de desprezo foi substituído por algo que ele não sentia há muito tempo: o desamparo de não saber e a necessidade de ajuda. Pelo amor de Deus, ele murmurou, a voz falhando. O que é isso? Como a senhora fez isso? A filha do senhor Monteiro, ela não tem muito tempo. A ironia era avassaladora. O titã da ciência, o homem que a humilhou e desprezou seu chá de mato, agora estava de pé diante dela, quebrado, implorando por sua ajuda. Seu dinheiro, sua fama, sua tecnologia de ponta, nada daquilo valia coisa alguma contra a sabedoria contida naquele caderno velho. Naquele momento, o poder havia mudado de mãos. Helena não sentiu triunfo, apenas uma profunda compaixão. Ela olhou nos olhos dele e viu não um Deus, mas um homem com medo. Ela explicou a combinação das ervas,
O método de preparo, a importância do equilíbrio entre elas. Sob a orientação de Helena, a farmácia do hospital, em um esforço frenético, conseguiu isolar os compostos ativos das plantas. Um tratamento foi sintetizado e administrado aos pacientes infectados e, como um milagre, funcionou. Em 24 horas, a maré virou. A superbactéria começou a recuar. Vidas foram salvas. A crise passou, mas as ondas de choque daquele evento transformaram aquele hospital para sempre. Dr. Ricardo Alencar, em uma coletiva de imprensa, não levou o crédito. Com uma humildade que chocou a todos, ele contou a verdade. Ele falou sobre sua arrogância, sobre sua recusa em ouvir, e apresentou Helena não como uma mãe desesperada, mas como a pesquisadora que salvou a todos. Ele anunciou a criação de um novo departamento no hospital, o Centro de Pesquisa em Etnobotânica e Medicina Integrativa, e pediu que Helena o dirigisse. Mas a maior reviravolta ainda estava por vir. Nos exames de acompanhamento de Lucas, os médicos notaram algo inacreditável. O tratamento de Helena não apenas havia curado a infecção, mas também tivera um efeito inesperado e poderoso sobre o câncer. O tumor havia diminuído significativamente. Pela primeira vez, havia uma esperança real, científica, de cura. A sabedoria de sua avó não apenas o salvara da morte iminente, mas lhe dera uma nova chance de viver. Anos depois, Lucas era um adolescente saudável, correndo por um campo verde, enquanto Helena, agora a doutora Helena, supervisionava uma equipe de cientistas, unindo o conhecimento ancestral à tecnologia moderna. Dr. Ricardo, um homem transformado, tornou-se seu maior aliado e amigo, aprendendo que a verdadeira sabedoria não está em saber tudo, mas em reconhecer que há sempre mais a aprender. Ele mudou a cultura de seu hospital, instituindo uma abordagem mais humana, onde a voz do paciente e de suas famílias era ouvida com respeito. A história deles se tornou uma lenda, um lembrete poderoso de que a competência não tem a ver com cargo ou salário, e que a fé, quando aliada ao conhecimento, pode mover montanhas e até mesmo reverter sentenças de morte. Eles não morreram, eles viveram para contar as obras do Senhor, provando que a vida, em sua resiliência, sempre encontra um caminho, muitas vezes nos lugares mais inesperados. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!